Nesse momento, uma queixa contra Israel por genocídio. O governo Lula anunciou que vai apoiar uma denúncia da África do Sul à Corte de Haia para apurar essa acusação de genocídio contra Israel. Inclusive aqui, o jornal Folha de São Paulo traz a reação da Confederação Israelita do Brasil e traz um pouco desse posicionamento da diplomacia brasileira frente a essa denúncia apresentada pela África do Sul na Corte de Haia. Quem está acompanhando tudo isso é a Priscila Yasbeck, que já traz para a gente o que está acontecendo no momento, né, Priscila? De volta aqui com a gente no Novo Dia. Há tempos não conversávamos, Priscila. Conta para a gente um pouco sobre essa denúncia apresentada pela África do Sul, também para a gente detalhar mais esse posicionamento do Brasil frente a essa acusação de genocídio contra Israel. E o que, nesse momento, já tivemos de avanço nesse julgamento. Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham, sempre bom interagir com você aqui no Novo Dia. Esse pedido, então, da África do Sul, essa representação junto à Corte Internacional de Justiça, pede que a Corte declare que Israel violou as cláusulas da Convenção de Prevenção ao Genocídio. Então, tanto a África do Sul quanto Israel fazem parte desse tratado que prevê que os países signatários combatam crimes de guerra e combatam o genocídio. Esse tratado define a prática de genocídio como atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E essas audiências que começam hoje, vão acontecer também amanhã, vão tratar especificamente de um pedido da África do Sul de medidas de emergência que façam com que Israel cesse os ataques que acontecem na faixa de Gaza. O documento apresentado pela África do Sul em dezembro tem 84 páginas e diz que ao matar palestinos em Gaza, causando sérios danos mentais e corporais e criando condições de vida calculadas para causar sua destruição física, Israel está cometendo genocídio contra eles. Também nesse documento extenso, Israel fala sobre a dificuldade da entrada de ajuda humanitária, de alimentos e de itens de necessidade básica para a população da faixa de Gaza. Agora, falando sobre a Corte Internacional de Justiça, é um órgão que foi criado em 1945 para lidar com esse tipo de disputa, com conflitos, com situações de guerra. O tribunal, essa corte também é chamada de Tribunal Mundial e não deve ser confundida com a Corte Penal Internacional. A Corte Internacional de Justiça é o mais alto órgão jurídico das Nações Unidas. O que diz Israel sobre essa representação da África do Sul? O porta-voz do governo israelense disse que o Estado de Israel comparecerá nessa quinta-feira à Corte Internacional de Justiça para dissipar o absurdo da acusação feita pela África do Sul, enquanto Pretória, que é a capital da África do Sul, dá cobertura política legal ao regime estuprador do Hamas. Então essas foram as palavras do porta-voz do governo israelense. Também Benjamin Netanyahu se manifestou nesta quarta-feira para falar sobre os pedidos de partidos de direita do governo israelense que pediram para que os palestinos se retirem voluntariamente de Gaza, para abrir caminho para que os israelenses se estabeleçam lá. E pela primeira vez, em meio a essas audiências que acontecem na Corte Internacional de Justiça, Benjamin Netanyahu disse que se opõe a essa posição desses membros da direita do governo israelense. E ele falou no Twitter, no X, o antigo Twitter, que quer deixar alguns pontos absolutamente claros, que Israel não tem intenção de ocupar permanentemente Gaza ou de deslocar sua população civil. Então, essa fala de Netanyahu também foi vista já como uma mudança de postura de Netanyahu, justamente por causa desse julgamento que acontece na Corte Internacional de Justiça. Como você disse, Carol, Brasil e também a Colômbia expressaram o seu apoio à África do Sul. Então, Itamaraty divulgou uma nota nessa quarta-feira, na qual afirma que o presidente Lula apoia a ação apresentada pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Então, uma audiência que também vai ser acompanhada de perto no mundo todo, no Brasil, e principalmente também depois dessa manifestação do próprio governo brasileiro e do Itamaraty. Fazendo um retrospecto sobre o que aconteceu até o momento nessa guerra. Essa guerra foi iniciada no dia 7 de outubro, quando o Hamas fez aquele ataque a Israel
Israel, deixando 1.200 pessoas mortas, também 240 pessoas foram sequestradas e do lado dos palestinos, segundo as informações que chegam da autoridade palestina, que é controlada pelo Hamas, já são 23 mil palestinos mortos e quase 2.300.000 que foram deslocados, então, por causa dos ataques feitos por Israel. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Priscila. Em instantes conversamos mais com a Priscila Iasbeck,